Bom dia! Na aula de hoje nós iremos estudar os povos mesoamericanos e andinos. Espero que vocês já estejam com o livro na página 133 para acompanhar a explicação. Preciso que vocês entendam que os povos que se desenvolveram nessas regiões, eles tinham semelhanças culturais e compartilhavam também tradições e costumes, como o tronco linguístico que formava a língua que eles falavam, as formas de expressar as suas religiosidades, os hábitos alimentares, entre outras coisas. Então, lá no capítulo anterior, nós estudamos sobre os povos originários que se desenvolveram no território que atualmente é o Brasil, onde nós vivemos. E neste capítulo, a gente vai estudar esses povos dessas regiões da Mesoamérica e dos Andes. A região da Mesoamérica, gente, ela se estende do norte do México até a Costa Rica, e a região andina se localiza na Cordilheira dos Andes. Então, da mesma forma que aconteceu no Brasil com os povos originários aqui, atualmente também há diversas populações indígenas descendentes dos povos antigos dessas duas regiões. Da mesma forma que aqui no Brasil nós temos diversos povos que são descendentes dos povos originários dessa região que atualmente é o Brasil, também na região da Mesoamérica e dos Andes há muitos descendentes indígenas desses povos. Só para a gente se perguntar, se lembrar, porque vocês já estudaram também sobre isso. Como se descobre se na América viviam outras antigas civilizações? Então é sempre o que a gente precisa lembrar. Restos de acampamentos, vestígios humanos chegam a 11 mil anos ou mais. Luzia mesmo, e o povo de Lagoa Santa, que era onde Luzia foi encontrada, data de mais ou menos 11.500 anos. Pode ser mais, pode ser menos. Então, daí a gente consegue já se situar como se estudou esses povos que viveram antes, que chegaram antes, esses povos que vieram depois. Às vezes vocês podem se perguntar, como é que tem certeza? É exatamente através dos vestígios que eles deixaram, da pintura rupestre, dos objetos que eles utilizavam, das suas ferramentas. Aí é a partir desses vestígios que foram estudados como esses povos viviam. Esses povos da Mesoamérica e dos Andes também é chamado de América pré-colombiana, porque eles viviam lá antes de Cristóvão Colombo encontrar o que ele denominou de América mais tarde. Então, olha só, quando os europeus chegaram ao Novo Mundo, uma grande população ameríndia vivia espalhada pelo continente americano. Esse Novo Mundo, que é chamado pelos portugueses, pelos europeus e espanhóis, era exatamente a América. E aqui na América, nesse continente que nós vivemos, havia uma grande população ameríndia. Então, esses povos pré-colombianos, ou ameríndios, ou mesoamericanos, eles tiveram um processo diferenciado de estruturação de suas sociedades. E em 1492, quando Colombo aportou na América, existiam ali pelo menos 3 grandes sociedades, que eram os maias, incas e astecas. São esses povos que nós vamos estudar nessa aula. De uma maneira geral, essas civilizações possuíam formas de organização política, econômica, social e religiosa comum. Como eu disse antes, logo no início, quando eu comecei a falar sobre eles, esses povos, eles tinham em comum a forma de se organizar politicamente, economicamente também, sua religião, só que eles tinham peculiaridades, tinham coisas que eram diferentes uns dos outros. Esses povos, eles se constituíram-se em impérios teocráticos, em que a pessoa do imperador possuía caráter divino. A religião era politeísta, lembre-se o que é politeísta, a crença em vários deuses, e os deuses que eles acreditavam estavam ligados às forças da natureza e aos animais. Então, agora vamos conhecer um pouquinho dos maias, que fique claro que a mais antiga das civilizações pré-colombianas, das civilizações mesoamericanas, são os maias. Era localizada na Península de Yucatán, sul do México, Guatemala e Belize atuais. A sociedade maia começou a se formar por volta de 700 anos antes de Cristo. Eles não tiveram
não constituíram impérios centralizados, desenvolvendo-se em torno de centros urbanos autônomos. Eu vou explicar como foi essa forma de organização dos maias. Então, aqui fala que eles não constituíram um império centralizado e eles se desenvolveram em torno de centros urbanos autônomos. O que seriam esses centros urbanos autônomos? Ou seja, eles tinham uma complexa estrutura urbana com mais de 50 cidades-estado. E sabe por que o nome cidades-estado? Porque cada cidade tinha a sua forma de governo, a sua forma de viver e o seu poder político e administrativo. Então, eles não formaram um império centralizado, porque todas essas cidades, todos eles eram maias, mas eles não tinham uma única pessoa que comandasse todas as cidades. Vamos só imaginar assim, nós moramos no Brasil e no Brasil existe uma Constituição. Essa Constituição diz que todas as leis são iguais em qualquer cidade do Brasil. Qualquer lugar que você for, que alguém cometer um crime, fizer algo que seja contra a lei, que seja ilegal, essa pessoa vai sofrer as penalidades da Constituição. No caso do povo maia, não. Cada cidade-estado tinha sua própria forma de se organizar. Eles tinham suas próprias leis, seus próprios governantes e que não dependiam de um outro. Uma cidade não dependia da outra. É por isso que eles falam em uma complexa estrutura urbana e com mais de 50 cidades-estados. Era uma estrutura muito grande, mas que havia autonomia em cada cidade, em cada centro urbano. Eles tinham sua autonomia. A organização econômica dos maias. Então, eles basicamente eles desenvolveram a principal atividade econômica deles era a agricultura. Eles também praticavam comércio até de longa distância, mas o milho que eles cultivavam era o produto mais importante da alimentação deles. Porém, além do milho, eles também plantavam algodão, cacau, abóbora e abacate. E, como eu disse, eles também tinham a questão de praticar o comércio, tanto com povos vizinhos, mas também o comércio de longa distância. A sua organização social era composta por 3 camadas sociais. Então, havia uma autoridade máxima que assumia todo o controle social e político da organização da sociedade dos povos maias. Então, a elite, depois vinha a elite composta de nobres, sacerdotes e militares. Esses auxiliavam essa autoridade a governar, que seria essa família real. E abaixo da elite estava a maior parte da população, que era formada por artesãos, comerciantes e camponeses. Sobre a vida cultural dos povos maias, gente, a principal expressão, como eles mostravam a sua arte, foi através da cerâmica. Aqui tem até imagens de cerâmica maia. Os diversos aspectos da arte, assim como a organização desta civilização, testemunham um elevado grau de especialização. A qualidade técnica da arquitetura, da escultura e a abundância de cerâmicas confirmam o caráter evoluído desta sociedade. Então, quando se estuda os povos maias, percebem que eram povos muito evoluídos. Eles tinham um conhecimento muito, muito grande sobre astronomia. Eles desenvolveram esse conceito de zero que permitia a execução de contas complexas. Na astronomia, eles chegaram a estabelecer cálculos precisos sobre a trajetória dos astros, previu eclipses solares, e eles dispunham de diversas técnicas que permitiam calcular as estações do ano. Então, eles começaram a observar os astros e, com base nessas observações, eles conseguiram elaborar um calendário solar, que, como eu disse, esse calendário solar permitiu que eles pudessem calcular as estações do ano. Esse calendário era dividido em um ano de 365 dias,
distribuída em 18 meses, com 20 dias cada um. Sobravam 5 dias, nos quais eles ofereciam esses 5 dias como sacrifícios aos deuses. Esse calendário solar é muito parecido com o nosso calendário atual, com a diferença. Tinha 365 dias como o nosso, mas com a diferença de que não era dividido em 12 meses, como é o nosso calendário atual. Era dividido em 18 meses. Mas dá para se perceber como já era um povo muito evoluído. Aqui mostra uma das suas construções. Elas eram feitas para homenagear e observar os deuses e observar mais de perto as estrelas. Até hoje existe, gente, essas pirâmides mais as pessoas ainda visitam, muito bonitas por sinal, e de uma arquitetura extremamente complexa para um povo daquela época, né? Agora nós vamos conhecer um pouquinho do povo dos astecas. Os povos astecas, eles habitavam a região onde atualmente está localizado o México, vivia um pouco mais ao norte da região onde viviam os maias, no caso, mas também no México, onde fundaram a capital de seu império, Tenochtitlán, que corresponde hoje à cidade do México. É importante também ressaltar que em muito pouco tempo os astecas eles formaram um grande estado com quase 500 cidades. Estima-se que no século XVI a capital Tenochtitlán, como eu disse, que se localiza onde hoje é o México, contava com uma população entre 100 mil e 400 mil habitantes. Então, era uma população bastante grande naquela época. Aqui eu trouxe um mapa dos astecas e a grande cidade de Tenochtitlán, que era a capital do Império Azteca. Uma imagem para vocês verem um pouquinho como eles viviam. A sociedade asteca, gente, ela era controlada por um governante, que também havia toda uma oligarquia militar, aristocrática e também sacerdotes que dirigiam o Estado. Então, era diferente dos maias, que os maias eram divididos em cidades-estados, que cada um tinha sua autonomia, suas leis, sua forma de viver. Já no caso da sociedade asteca, não. Havia um líder, era um governante que controlava todas essas cidades-estados. Então, era uma forma de organização já diferente, só para vocês conseguirem diferenciar uma sociedade da outra. E a maior parte da população era formada por agricultores e soldados. Então, vamos ver como os astecas se organizavam economicamente. Antes de mais nada, tem que se lembrar também da educação, que já ocupava um papel muito importante na vida dos astecas. Até os 6 anos de idade, os meninos tinham que aprender a carregar água e lenha, as meninas fiavam e teciam, né? Já produziam os tecidos. E quando eles chegavam à juventude, os meninos já frequentavam 2 tipos de estudos, um era voltado ao ensino religioso e outro era reservado aos filhos das famílias comuns, que preparavam jovens para a vida prática, já preparavam eles para guerrear. Os astecas é conhecido como um povo muito guerreiro. Eles, desde cedo, ensinavam os seus meninos a guerrear. Em relação à sua organização econômica, desde o início eles viviam da caça, da pesca, depois eles começam a se dedicar à agricultura, e a agricultura com o tempo passa a ser a sua principal atividade econômica. Então, os astecas eles desenvolveram técnicas que aperfeiçoaram a produção e facilitaram o cultivo de alimentos no território, né? Eles começaram a usar, eles elaboraram, na verdade, um sistema que foi chamado de chinampa. Vocês vão encontrar abaixo no livro de vocês, e aqui é uma imagem do que seriam essas chinampas. Ela consistia na construção de ilhas artificiais, tá vendo? Ilhas artificiais que eram utilizadas como campos de cultivos. E aí também, quando a gente percebe a maneira que eles utilizaram, já que eles viviam próximo a lagos e pântanos, como eles usaram a inteligência para conseguir continuar plantando e tendo a sua agricultura.
Para os astecas, o milho também era o alimento básico, eles também produziam farinha. E tinham também uma bebida forte que eles faziam do cacau, que era o chocolate. Eles também já tinham uma estrutura urbana e comércio também começa a se desenvolver em grandes cidades, como Tenochtitlan mesmo, que é a capital deles, chegou a ter cerca de 300 mil habitantes e também existiam mercados com imensa variedade de produtos. Aqui seria um dos mercados, como eram uma representação dos mercados deles. E a moeda que eles utilizavam era a semente de cacau, que era considerada naquela época como um símbolo de riqueza e poder. E não pode ser esquecido também, gente, que o povo asteca, eles eram obrigados a pagar tributos aos sacerdotes, também tinham que entregar à comunidade parte do que eles produziam. Tudo que eles produziam, uma parte tinha que ser entregado aos governantes, né? E também tinha a questão da cobrança de tributos, que é a mesma coisa que impostos, que eles tinham que pagar para que houvesse a manutenção do Estado asteca. A vida nos Andes. Na América do Sul, outros povos se localizaram nos Andes, montanhas jovens com altitudes superiores a 3.000 metros. Então, os povos conhecidos como andinos, gente, eles formaram dezenas de pequenos reinos que ocupavam essas terras da Cordilheira dos Andes. Essa área se estende desde a Venezuela até a Patagônia, na Argentina. E aí, por volta de 3.500 a.C., esses povos começaram a estabelecer seus assentamentos. Esses povos também, eles se destacaram pela maneira de que eles construíram pirâmides, praças, conjuntos residenciais, por ter já uma população hierarquizada, que era centralizada na figura de um soberano, ou seja, de um rei, de alguém em quem eles acreditavam. E aí, desenvolveram-se muitos povos nessa região. Eles tinham um alto grau de tecnologia, como eu disse, eles construíram pirâmides, praças, conjuntos residenciais, então mostram que eles já tinham um alto grau de tecnologia. E aí se estabeleceram vários povos, entre eles os chibchas e os quichuas, mas os incas foram os de todos esses povos que se estabeleceram, foi os incas que ficou durante mais tempo, foi o último dos povos até a chegada dos espanhóis nessa região da América do Sul, que são mais conhecidos, na verdade. Os incas também podem ser chamados de chibchas, quichuas ou incas. É muito mais fácil pronunciar a palavra incas, eu acredito, vocês também devem ter achado. Então eu quero que fique claro que muitos povos se desenvolveram antes dos incas, mas os que se estabeleceram aqui durante mais tempo foram os incas. Então, gente, vamos conhecer o Império Inca. Ele se desenvolveu na América do Sul, como eu já tinha dito antes, próximo nas encostas, na verdade, da Cordilheira dos Andes, nas terras que compreendem hoje o Peru, a Colômbia, o Equador, a Bolívia, o Chile e a Argentina. Então, se vocês forem perguntados onde se situa atualmente os povos incas, onde os povos incas viveram, atualmente seria Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile e Argentina. É bem importante falar sobre essa consolidação aqui, em 1438 até 1471, porque o auge desse império, a consolidação mesmo do império, ocorre lá no final do século XV, que foi o período antes da chegada dos espanhóis a essa região, que fique claro. Como aqui deixa claro, começa a se desagregar no fim do século e em 1533 seu território foi conquistado pelos espanhóis. Então, durante o século XV, eles chegam ao auge do seu domínio sobre a região, e só com a chegada dos espanhóis é que o Império Inca vai acabar. É estimado também que os incas tinham dominado muitos povos, em torno de 100 povos. Eles dominavam esses povos e por meio de acordos e da imposição de pagamento de impostos,
o império começa a crescer. Os povos incas, eles tinham sua organização social. O Inca seria o imperador, ele era conhecido como filho do deus Sol, o Inti Raymi. Ele tinha todos os poderes em suas mãos, ele era o guardião dos bens do Estado e a terra. A terra já era dividida, havia uma divisão da terra Inca, como eu disse, essas terras pertenciam ao Estado e eram divididas em lotes para as famílias camponesas. Então, na primeira parte, tinha a terra do deus Sol, que era reservada ao sacerdote, depois a terra do Inca, reservada à família imperial, e também a terra para a população, que era entregue às comunidades para garantir o próprio sustento. Nessas terras, as famílias elas podiam cultivar o necessário para sobreviver, só que durante alguns dias do ano, eles tinham que trabalhar nas terras do governo. Eles eram obrigados a trabalhar nessas terras do governo e dos sacerdotes, e também eles tinham que trabalhar na construção de obras públicas e tinham que participar de guerras. Essas obrigações que eles tinham que fazer eram chamadas de mita. Para lembrar também, gente, que a capital do Império Inca era Cusco, que é localizada atualmente no Peru, e Cusco também era o centro religioso e administrativo desse povo. Como eu havia falado antes, a economia inca era baseada no trabalho coletivo, então a população tinha acesso à terra, falei a vocês que tinha antes, né? Mas também eles tinham a obrigação de cultivar os campos do deus Sol e do imperador. A base da sua economia também era a agricultura, era desenvolvida naquela zona montanhosa dos Andes. No livro de vocês tem imagem dessa região. Havia uma população muito grande, então eles não perdiam todo pedaço de terra, mesmo nas encostas íngremes, eles plantavam também. Outra coisa feita pelo governo Inca foi a construção de rede de caminhos que foi desenvolvida pelo povo Tiahuanaco. Aqui, mostra que eles começam a construir estradas, pontes e túneis que atestam também, que mostram como eles eram um povo desenvolvido, né? Os incas também, eles tinham um sistema de numeração decimal que era chamado de quipos. Eles usavam esse quipo para contar, para registrar o que eles produziam, o que podiam vender. As informações eram registradas em cordões de tamanhos diferentes e com diversos nós presos a um cordão principal. Eles utilizavam ervas e faziam sangrias. Uma coisa importante também, gente, eles ainda não dominavam ferro e roda, mas eles deixaram obras arquitetônicas admiráveis, terraços para o plantio e palácios, mesmo ainda não dominando todas as técnicas, né? Esses caminhos que esse povo inca construiu se estendiam por mais de 7.000 quilômetros e nesses caminhos havia um posto de envio e de recebimento de mensagens que facilitavam a comunicação e facilitavam também que houvesse um controle militar, o comércio e também a cobrança de impostos.